Olá, eu sou a professora Gláucia Dias de Mello, mais conhecida como Gláucia Mello ou a Tia Glau. Eu sou formada pela PUC de Campinas em 1990, mas a partir de 1988, quando eu iniciei a faculdade, já caí na água, literalmente. Fui fazer um estágio numa academia e de lá não saí mais da água. Aliás, saí. Quando a Bia nasceu, a Bia é a minha filha e hoje ela já vai fazer daqui a pouquinho 18 anos, vejam só. Parei um tempo para dar um suporte para a Bia e depois eu retomei. Bom, voltando lá a 1988, vamos fazer uma linha do tempo. Em 1988, quando eu iniciei na faculdade, logo no primeiro mês, para realmente saber se eu ia ficar ou não na área, mas por incrível que pareça, eu fui criada dentro do esporte. Desde muito pequena, eu já praticava todos os esportes. Aprendi a nadar, ou melhor, a gente foi obrigado a nadar a partir dos 4 anos de idade, por duas questões. A primeira, por segurança, e a segunda, porque os meus pais tinham muito esse contexto de atividade física, achavam muito importante, mas nos inseriram num contexto de um esporte global, que assim a gente teria a atividade física que a gente gostasse mais de praticar, mas era importante fazer um pouquinho de cada coisa. Bom, indo lá para 1988, iniciei na academia como estagiária por apenas uma semana. Logo em seguida, na época, comecei a dar aulas, mas o que fazer? Mal eu tinha entrado na faculdade, mal sabia o que fazer. Eu só sabia contar histórias, que era aquilo que eu tinha de memória desde quando eu era criança. Meu pai sempre curtiu muitos livros e sempre proporcionou para gente a leitura. Minhas avós contavam muitas histórias. A gente participava de muitos contextos nesse sentido. Bom, enfim, eu cresci ouvindo histórias e uma forma de fazer alguma coisa na natação para aquelas crianças foi o quê? Bom, o que eu sabia era só o que a minha coordenadora falou. A aula começa assim, existe um meio e um fim. Isso, pessoal, com um mês apenas de faculdade. Mal sabia. Lá fui eu para minha prática. Comecei a contar algumas histórias dentro dos objetivos da natação e daquele começo, meio e fim. Só que, por incrível que pareça, a história não acabava, porque não dava tempo, né? Mal eu conseguia organizar muito. E aí as coisas continuavam na aula seguinte, com o objetivo da natação, e a minha coordenadora falando: pega esse gancho que deu certo. As crianças iam e vinham com aquela coisa assim: Tia Glau, que história você vai contar hoje? E aí eles aprendiam a bater perna, aprenderam a girar os braços. E eu tenho alguns depoimentos que logo eu vou colocar para vocês de 2 alunos que hoje, inclusive casados, já têm até filhos e estão inserindo as crianças no contexto da natação que eu os ensinei a nadar. Bom, a minha trajetória não parou. Continuamos estudando, entramos na linha da contação de histórias dentro do contexto, dentro do universo da natação. E de lá para cá, isso não parou. Só foi se aprimorando, porque muitos cursos vieram, muita formação. Bom, entrei então na área da recreação. Fui ser monitora na parte hoteleira. E aí o meu leque aumentou, porque as atividades vieram, as histórias vieram, os contextos foram indo e vindo e as coisas foram aumentando e o meu leque foi se aprimorando. Resumindo, a Bia nasceu depois de um longo tempo, fiz 2 pós-graduações, uma em Educação Física Escolar pela FMU, uma pós em Recreação e Lazer pela Unicamp, que foi na verdade a minha primeira. Fiz a minha formação em hotelaria, acredite, eu sou da primeira turma de hotelaria do Senac. Trabalhei por 7 anos na hotelaria juntamente com as aulas. Então eu pegava todas as linhas, todas as histórias que eu ouvia na hotelaria, que a gente trabalhava com o lazer, tanto empresarial quanto o lazer dos hóspedes, eu trazia para o contexto da natação, com os objetivos. E as crianças, e os adultos, e o pessoal da hidroginástica curtia muito. E foi assim que desde 1988 até o ano que a Bia nasceu, que foi em 2003,
que eu continuei. Tive uma pequena pausa, mas eu não parei. Eu continuei estudando porque eu tinha a leitura. Eu lia, cantava, contava muitas histórias para minha filha. Esse arsenal só me trouxe de volta, esse encantamento só retomou quando a Bia foi para a escolinha e ali eu voltei às minhas atividades. Continuei dando aula, continuei contando as histórias dentro do universo da natação infantil e muitas pessoas continuaram aprendendo a nadar dentro de um contexto diferenciado. Aí você me pergunta, mas história dentro da natação infantil? Sim, a aula ela não precisa ser inteira de histórias, mas você vai pegando os ganchos e você vai inserindo dentro dos seus objetivos. Mas opa, peraí, isso é só para depois. Hoje eu só estou falando um breve do meu currículo para você, uma pequena história para que você fique curioso, para que você fique com aquele pontinho de interrogação, o que essa tia Glau sabe fazer no mundo da natação. Até mais!